Fala, meus discípulos, como estão vocês? Vamos fazer esse exercício aqui, ó. Ele pede para organizar os valores aqui dados de forma crescente. Então, a gente vai ter que organizar os nossos dados de forma crescente, ou seja, do menor número para o maior número, tá? Então, a gente precisa pegar no item A, B, C e D e fazer essa organização do maior para do menor para o maior, tá? Então vamos observar aqui. Então, dos números do exercício A, quem é o menor? Então a gente tem números negativos. Então a gente vai começar analisando sempre os números negativos, tá? Então desses números negativos, quem é o menor? Então o menor aqui é o 27. Então 27 negativo no caso, né? Então vamos começar com o menos 27. Depois do menos 27, a gente tem o menor sendo o 12, negativo. Então, 12, negativo. Depois do 12 negativo, a gente tem o menos 9 e depois o menos 7. Então, menos 9 e depois menos 7. Então, esses são os menores números já organizados de forma crescente. Agora, vamos analisar os números positivos. Dos números positivos, eu tenho o 5, o 13 e o 46. E nessa ordem, né, eles são do menor para o maior. Então é o 5, vou colocar o 5 aqui, o 13, vou colocar o 13 aqui, e o 46. 46. Então, o exercício A, ele é bem simples aqui, é só organizar ele, tá? Do menor para o maior, lembrando que os números negativos são menores, mesmo que o módulo dele aqui, o valor absoluto, seja maior. Então, menos 27, menos 12, menos 9, menos 7, 5, 13 e 46, tá? O exercício B, ele envolve números com casas decimais, tá? Então, a dica que eu dou para quando envolver números com casas decimais é igualar as casas depois da vírgula com zero, tá? Porque aí a análise fica mais simples de ser feita, tá? Então eu vou pegar aqui os números, ó, o maior número tem três casas decimais, então eu vou colocar três casas decimais em todos, tá? E eu vou colocar literalmente aqui, ó, vou colocar um zero para ficar com três casas decimais, aqui eu vou colocar dois zeros para ficar com três casas decimais, aqui eu vou acrescentar um zero, ele vai ficar com três casas decimais. Aqui eu vou acrescentar mais um zero para ele ficar com três casas decimais. E aqui eu vou acrescentar um zero para ficar com três casas decimais. O último número já possui três casas decimais, então eu não preciso acrescentar mais nada, tá? Por que que eu faço isso? Porque agora fica mais fácil de comparar. Tá vendo que é tudo zero, 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 vírgula alguma coisa? Então, basta eu comparar a parte decimal do menor para o maior, que automaticamente eu vou estar fazendo isso do jeito correto. O perigo aqui de você não igualar as casas decimais é você colocar números em ordens diferentes. Por exemplo, os dois primeiros casos aqui. Normalmente a gente lê 0,5, 0,15. Teoricamente, lá no conjunto dos números naturais, na prática, o 5 é menor do que o 15. Só que aqui está trabalhando com casas decimais. Casas decimais a gente só pode comparar se elas tiverem a mesma ordem de grandeza, tá? Ou comparar cada posição das casas decimais. Nesse exercício B, eu quero comparar colocando todas elas na mesma ordem de grandeza aqui, no caso com três casas decimais, tá? Agora aqui eu fico com 0,150, 0,500, 0,020, 0,580, 0,800 e 0,105. Fica bem mais fácil de fazer a análise, tá? Então, desses números aqui, ó, o menor quem que é? É o 0,020. Então, ó, 0,020. Eu não vou colocar o zero aqui, por quê? Porque esse zero aqui eu só acrescentei ele para ficar fácil de comparar, tá? Na minha resposta eu não coloco ele aqui. Ponto e vírgula para não confundir a vírgula dos números decimais com a vírgula de separação. Então, ponto e vírgula aqui, obrigatório, tá? Depois do 0,2 vem o 0,125. Então, 0,125 não, 105, né? 105.
ponto e vírgula. Pronto, já tenho dois números aí na minha sequência. Depois é o 150, que é aqui, ó. Que na verdade não é 150, é 0,15. De novo, eu não vou colocar esse zero que eu acrescentei, porque não faz parte do exercício. Eu acrescentei só para facilitar a comparação. Depois do 0,15 vem quem? O 0,500, tá? 0,500, que na verdade é o 0,5. De novo, eu não vou colocar o 0,0 que eu acrescentei aqui, porque não faz parte do exercício. Beleza. Depois que eu fiz isso, depois do 0,500, vem o 0,580, tá? Depois do 0,500 é o 580, que eu vou escrever 0,58, porque esse zero aqui fui eu que acrescentei. E ó, agora só falta o 0,800, que na verdade é 0,80. Então, exercício B, feito ali, organizado de forma crescente. Beleza? Vamos para o exercício C. O exercício C, ele tem frações, tá? Então, para a gente comparar a fração, um dos modos é se a gente tivesse os mesmos denominadores. Aí fica fácil de comparar analisando os numeradores. Então, uma forma de fazer isso daqui é fazer o MMC de todos esses valores aqui, arrumar os numeradores e fazer a comparação, tá? Eu optei para resolver esse exercício C aqui, em fazer a divisão e descobrir eles de forma decimal. Assim, dá até para reforçar esse conceito que a gente viu aqui no exercício anterior, tá? Então, vamos lá, ó. Se você pegar o 7 e dividir por 9, tá? Isso aqui vai dar 0,777777777. Um 7 infinito aqui, ok? Então, eu coloco essa barrinha aqui em cima do 7 para indicar que o 7 é uma dízima periódica. O 7 vai ficar repetindo ao infinito, beleza? Depois aqui a gente tem o 2 sobre 5. O 2 sobre 5, quando a gente faz essa divisão, dá 0,4. É só você pegar e fazer a divisão aí que você vai perceber que dá 0,4. O 1 sobre 4 é um número clássico, né? Que é o 0,25. O 5 sobre 6, fazendo a divisão aí, dá 0,833333333. Então, quem repete é só o 3. Por isso que eu coloco a barrinha só em cima do 3. 9 dividido por 2, por 12, se a gente simplificar isso aqui por 3, dá 3 sobre 4. E 3 sobre 4 é 0,75. E o 28 sobre 7, 29 dividido por 7, que eu digitei errado, não é 29, é 28 o exercício, né? Então vamos corrigir aqui. O exercício diz que é 28, então vamos colocar um 8 aqui. Perfeito. 28 dividido por 7, 28 dividido por 7 resulta no número 4. Deixa eu colocar em verde aqui para ficar padronizado. Beleza. Então, 28 sobre 7 resulta em 4. Agora, eu vou comparar esses números aqui, ó, e colocar ele em ordem crescente. Na hora que eu for colocar esses valores em ordem crescente, eu devo utilizar os valores do meu enunciado. Beleza? Então, vamos lá. Desses valores aqui de casas decimais aqui, quem é o menor dele? No caso aqui é o 0,25. Então, a fração equivalente ao 0,25 é a que vai ser a menor. Então, vai começar com a fração 1 sobre 4. Depois do 0,25, quem é que vem aqui depois do 0,25? Depois do 0,25, o menor é o 0,4. Deixa eu riscar o 0,25. Depois é o 0,4, que é a fração 2 quintos.
Depois aqui, ó, do 4 a gente tem o 75, 0,75, que dá a fração 9/12. E depois do 75 vem o 77,7777777, que é a fração 7/9. Depois da fração 7/9 vem a fração equivalente ao 0,833333, que é 5/6. E depois o número inteiro, 4. Que na verdade não é o número 4 que a gente tem que pôr, a gente tem que colocar a fração, que é 28/7. E voilá, está feito o exercício C, sendo que você tem que organizar as frações, não os números decimais. A gente usou os decimais para facilitar na hora de organizar. Aqui no exercício D, ele mistura números decimais com números fracionários. Aí você pode passar os números fracionários para número decimal e comparar, ou os números decimais passar para fração, tirar MMC e depois fazer as comparações. De novo, eu vou preferir comparar os números decimais, tá? Então vamos lá. 4/9 é 0,444444. Então coloca a barrinha aqui sobre o 4 para indicar que o 4, que é a dízima periódica. 5/12, 5/12 dá 0,4416, e o 6 vira dízima periódica. Então dá 0,416666. Então a barrinha fica só em cima do 6. O 4/7 resulta em 0,517142,8. Depois dá 5 de novo. 7. Isso aqui vai virar uma dízima periódica, aonde tudo isso daqui vai repetir, tá? Então, o 4/7 vai dar 0,571428571428571428 e assim por diante. E 26 dividido por 13 dá 2. Pronto, uma vez que eu tenho esses números definidos, é só a gente organizar do menor para o maior. Então, o menor aqui é o 0,17. Então, pessoal, esse outro jeito que eu uso aqui para identificar os valores, sem igualar as casas decimais, eu faço a seguinte análise. Ó. Eu olho a primeira casa depois da vírgula, tá? E eu vou me definir a partir da primeira casa depois da vírgula. Caso eu tenha dois números que a primeira casa depois da vírgula seja o menor valor, aí eu vou olhar para a segunda casa depois da vírgula. E sempre vou pegar o menor para o maior. Se tiver igual também, aí eu olho na terceira casa e assim por diante. Então, por exemplo, dessa coleção de números aqui que eu tenho, o único que tem como primeiro número aqui na casa decimal o número 1 é o 0,17. Então, não tem como o outro ser menor do que ele. Agora eu vou pensar, existe alguém aqui nessa coleção que é 0,2? Vamos ver se tem alguém aqui que é 0,2. Aqui não tem. Então, que comece com 0,3. 0,3 eu tenho esse daqui e só. Então, vai ser o 0,35. Agora, 0,4. Quantos números eu tenho que começam com 0,4? Eu tenho esse daqui e esse daqui, ó.
Então, tem dois números que começam com 0,4. Então, eu vou olhar a segunda casa decimal. Aqui é 0,44. Aqui é 0,41. Ou seja, 1 é menor do que 4. Lembra que esse daqui é uma dízima periódica, tipo 4, 4, 4, 4, 4, 4. Então, aqui é 0,44 e aqui vai ficar 0,41. 41 é menor do que 44. Então, os 5 dozeavos vai vir primeiro. 5 dozeavos, ponto e vírgula aqui, porque tem números decimais. E depois o 4 no nono. 4 nono. Agora vamos ver se tem alguém que é 0,5. Tem. Esse daqui. 0,5 que é o 4 sobre 7. E depois do 4 sobre 7, a gente não tem ninguém com 0,6, ninguém com 0,7, ninguém com 0,8, ninguém com 0,9. E agora só tem os números inteiros. Então, aqui tem o número inteiro 2 e o número e é maior do que o número inteiro, que é o 2,2. Então, primeiro vai vir o 2, que é o 26 sobre 13. E, por fim, o 2,2. Então, aqui, ó, ponto e vírgula é obrigatório, porque existem números decimais sendo comparados. E acabou o exercício, tá? Então, o exercício 3, item A, ficou menos 27, menos 12, menos 9, menos 7, 5, 13, 46. O exercício B ficou 0,02, 0,105, 0,15, 0,5, 0,58 e 0,80. O exercício C ficou 1/4, 2 sobre 5, 9 sobre 12, 7 sobre 9, 5 sobre 6, 28 sobre 7. E o exercício D ficou 0,17, 0,35, 5 sobre 12, 4 sobre 9, 4 sobre 7, 2, 26 sobre 13 e 2,2. Beleza, pessoal? Então, o exercício é isso e até a próxima. Até mais.